Então acabamos de detectar um asteroide tão massivo que poderia destruir um continente inteiro se algum dia atingisse a Terra. E ele está se movendo incrivelmente rápido, quase em velocidade recorde. Mas o que realmente assusta é que ele basicamente está brincando de esconde-esconde com a gente. Ele pode simplesmente se esconder no brilho do Sol e desaparecer completamente. E sim, ele acabou de fazer isso de novo. Desapareceu. Então, quando finalmente conseguirmos vê-lo de novo, será que teremos tempo suficiente para nos preparar? Ou já pode ser tarde demais para a humanidade? Sim. Agora tenho sua atenção? Ah, obrigado. Então, conheçam o SC-79 de 2025. É um nome muito comprido, então eu vou chamá-lo de Scooby. Esse asteroide recém-descoberto é traiçoeiro, do tipo que adora se esconder no brilho do Sol. Imagine que você está tentando localizar um vagalume ao lado de um refletor de estádio. O brilho atinge seus olhos e ofusca qualquer coisa fraca por perto. Então, você não verá aquele vagalume. Pois é, os asteroides se escondem do mesmo jeito frustrante. Quando eles ficam perto do Sol, do nosso ponto de vista aqui na Terra, o brilho intenso atrapalha nossos telescópios, e a luz fraca refletida pelo asteroide se perde ali. É por isso que alguns asteroides conseguem passar tranquilamente na direção do Sol e ficam praticamente invisíveis para a gente. E os cientistas dizem que os asteroides mais perigosos, aqueles que poderiam destruir uma cidade inteira, são os mais difíceis de detectar. É por isso que os astrônomos precisam, de alguma forma, driblar o brilho do Sol. Uma das maneiras de fazer isso é observando o céu durante a curta janela do crepúsculo, tipo bem antes do nascer do Sol ou logo depois do pôr do Sol. E esse timing faz toda a diferença, porque é a única forma de flagrar algum asteroide perigoso antes que ele chegue de surpresa na Terra. Os cientistas dizem que se um desses chamados asteroides do crepúsculo chega perto da Terra, ele pode representar uma ameaça séria de impacto. E foi durante uma dessas sessões de observação no crepúsculo que os cientistas finalmente avistaram esse asteroide enorme. Era 27 de setembro de 2025. Scott Shepard, um astrônomo de um instituto em Washington, estava vasculhando o céu em busca de qualquer coisa incomum no nosso sistema solar. E ele tinha uma ferramenta incrível em mãos: a Câmera de Energia Escura, ou DECAM, uma das câmeras de levantamento do céu mais potentes do mundo, feita para detectar objetos tênues em áreas enormes do universo. Em determinado momento, ele avistou um ponto tênue se movendo pela imagem, então rapidamente apontou a câmera de alta tecnologia para ele e as coisas ficaram ainda mais interessantes. O movimento dele correspondia ao que os astrônomos esperam de asteroides que orbitam muito perto do Sol. Depois, observações de acompanhamento com os telescópios Gemini e Magellan confirmaram a descoberta. Sim, era mesmo um asteroide, e há duas coisas particularmente curiosas sobre ele. Primeiro, ele é rápido, tipo, muito rápido mesmo. Na verdade, ele tem a segunda órbita de asteroide mais rápida conhecida no Sistema Solar. Ele dá uma volta ao redor do Sol a cada 128 dias. Para comparar, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, leva 88 dias para dar uma volta completa. Segundo, sua órbita é super rara. Esse é apenas o segundo objeto conhecido que permanece completamente dentro da órbita de Vênus. Isso também o coloca em um dos grupos de asteroides mais raros que existem, os Atiras. Esses são asteroides cujas órbitas ficam totalmente dentro da órbita da Terra. Os astrônomos encontraram apenas alguns deles até agora, e Scooby é o 30º da lista. A equipe de cientistas também descobriu que esse asteroide é bem grande, medindo cerca de 700 metros de diâmetro. Isso é mais ou menos o tamanho do Merdeka 118, o segundo prédio mais alto do mundo. Se um asteroide desse tamanho algum dia atingisse a Terra, não seria apenas ruim, seria catastrófico. Estamos falando de danos em escala continental. A explosão abriria uma enorme cratera no Sol e, em seguida, lançaria uma onda de choque poderosa o suficiente para devastar florestas e destruir cidades. As ondas sísmicas se propagariam pela crosta terrestre, desencadeando terremotos generalizados de magnitude em torno de 7,4, e as pessoas ainda poderiam senti-los a cerca de 480 quilômetros do epicentro. E isso não é tudo. Uma explosão brutal de pressão atmosférica se propagaria rapidamente, estilhaçando janelas a mais de 1.600 quilômetros de distância. Depois vem o que acontece depois. Poeira e detritos do impacto poderiam ser lançados na atmosfera, bloquear parte da luz do Sol e bagunçar o nosso clima. Eu sei, você pode estar assustado agora, mas não se preocupe com isso.
Felizmente, Scooby não vai fazer nada disso, porque não está em rota de colisão com a Terra. No momento, os cálculos mostram que ele não vai passar perto do nosso planeta, pelo menos não tão cedo. Ainda assim, há muito mais para aprender sobre esse asteroide, mas quaisquer estudos adicionais vão ter que esperar. Por enquanto, ele desapareceu atrás do Sol e está fora de vista. Quando ele reaparecer, os astrônomos vão dar uma olhada mais de perto e tentar descobrir mais sobre do que ele é feito. Essa parte é realmente importante, porque esse asteroide está conseguindo se manter inteiro, mesmo orbitando tão perto do calor brutal do Sol. Veja, esse asteroide chega muito perto do Sol. Do ponto mais próximo, esse asteroide é bombardeado com quase 6 vezes a luz solar que a Terra recebe. A essa distância, sua superfície pode esquentar até cerca de 440 graus Fahrenheit. O que os cientistas ainda não sabem é como uma rocha desse tamanho consegue ser assada repetidas vezes sem se desintegrar. E há mais 2 coisas que os astrônomos querem verificar quando ele voltar a aparecer: quão rápido ele gira e quão brilhante ele parece. Agora, quando digo brilhante, quero dizer o quanto de luz solar ele reflete, porque asteroides não produzem sua própria luz. Eles são apenas grandes pedaços de rocha que brilham refletindo a luz do Sol de volta para nós. De qualquer forma, essas pistas podem dizer aos cientistas do que o Scooby é feito. Uma possibilidade é que esse asteroide seja carregado de metal denso, e isso poderia explicar como ele sobrevive ao calor brutal do Sol. E se isso for verdade, esse asteroide pode ser um relicário da época em que o sistema solar estava apenas se formando. Ou talvez ele tenha se aproximado lentamente do Sol porque a gravidade de Vênus e Mercúrio o puxou suavemente, repetidas vezes, ao longo de milhões de anos. Agora, mesmo que o SC-79 não seja um perigo real para nós e ainda haja muito que não sabemos sobre ele, só o fato de tê-lo encontrado já é algo muito importante. Isso serve como um lembrete de que grandes asteroides podem se esconder de nós. Então, mesmo no nosso próprio quintal cósmico, ainda existem pontos cegos onde objetos grandes podem ficar escondidos, até que o momento certo do crepúsculo os revele. E à medida que nossa tecnologia de detecção melhora, continuamos encontrando cada vez mais asteroides. Até agora, os cientistas já identificaram mais de 1 milhão no Sistema Solar. Eles vêm em todos os tamanhos, desde monstros como o Vesta, que mede cerca de 530 quilômetros de largura, até pedras menores que uma casa. Agora, de todos os asteroides que conhecemos, cerca de 40 mil são o que chamamos de asteroides próximos da Terra, ou NEAs. Isso só significa que suas órbitas os trazem para perto do nosso bairro. Tecnicamente, o ponto mais próximo deles do Sol é menos de 1,3 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso é perto o suficiente para que os sistemas de defesa planetária fiquem de olho neles. E é exatamente por isso que podemos ficar tranquilos. Quero dizer, ninguém precisa perder o sono imaginando um asteroide batendo no nosso planeta. Toda vez que os cientistas descobrem um novo asteroide que chega perto da Terra, eles acompanham e fazem os cálculos imediatamente, e depois traçam sua trajetória para anos, décadas ou até séculos no futuro. E eles não fazem isso no chute. Os sistemas automatizados da NASA, como o Sentry, escaneiam constantemente o catálogo de asteroides e calculam se algum desses objetos tem até mesmo uma pequena chance de atingir a Terra nos próximos 100 anos. Se algo parece arriscado, passa para o topo da lista de monitoramento e é acompanhado rapidamente. Sim, existem quase 2.000 asteroides próximos da Terra que, tecnicamente, têm alguma chance de nos atingir nos próximos 100 anos. Mas não entre em pânico. A maioria é pequena e inofensiva. E aí, como eu? E as chances de terem impacto geralmente são bem menores que 1%. Entende agora porque eu disse que não devemos nos estressar demais? Legal. Agora, Andromeda. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos.
De acordo com especialistas, o asteroide que foi avistado pela primeira vez em 1999 tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar.
Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmera de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli-Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan.
O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do Sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o Sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar. Mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo.
Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como o papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E, é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis.
Agora, Osiris-Rex foi renomeada para Osiris-Apex e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da Osiris-Apex. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A Osiris-Apex definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A Osiris-Apex tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer $4 trilhões, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa.
Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Os asteroides não são tão raros em nosso planeta como podemos pensar. Cerca de 17 mil deles nos visitam todos os anos. Provavelmente você já viu pelo menos um em sua vida. Por exemplo, uma estrela cadente. Elas deixam essas caudas brilhantes para trás enquanto atravessam a atmosfera da Terra. É claro, elas só ficam lindas no céu. Se chegassem ao chão, as consequências seriam catastróficas. Felizmente, para nós, a maioria delas explode entre 48 e 80,5 quilômetros acima da superfície. Sua massa é muito pequena para suportar tal viagem até o fim. Portanto, a maioria permanece inofensiva para nós, mas não devemos subestimar os asteroides. Vamos começar com os menores, os de até 1 metro de altura, com aproximadamente o tamanho de uma pessoa. São muito pequenos para causar qualquer dano real. Na maioria das vezes, explodem na atmosfera, sem mesmo atingir suas camadas inferiores, mas ao mesmo tempo, espalham toneladas de energia sobre a superfície a cada vez. Asteroides de 4 a 4,6 metros. Essa é a altura de girafas e mamutes. Esses meteoritos maiores chegam até nós com menos frequência. Como os anteriores, eles felizmente não representam uma ameaça séria, mas espalham muito mais energia. 9,1 metros, a altura de um prédio de 3, 4 andares. Eles nos visitam uma vez a cada 10 anos. E olha só, um asteroide desse tamanho cria uma onda que pode demolir uma cidade inteira. Acho que você entende quão catastróficas seriam as consequências se ele tocasse a Terra. 19,8 metros, o tamanho de um edifício com vários andares. Esses asteroides gostam de visitar a Terra uma vez a cada 60, 70 anos. Boas notícias, eles explodem a 19,3 quilômetros acima do solo. Sua energia liberada poderia destruir uma região inteira se tocasse o solo. Más notícias. Um asteroide já nos visitou recentemente e as consequências foram bastante duras. Tudo aconteceu em uma cidade chamada Chelyabinsk. Em 15 de fevereiro de 2013, por volta das 9h20, horário local, esse gigante diminuiu a velocidade na atmosfera da Terra e depois se partiu em pequenos pedaços a 23,3 quilômetros acima da Terra. Esses pedaços voaram em diferentes direções, quebrando janelas por toda a cidade e danificando muitos edifícios, inclusive casas, escolas e outros. Levou algum tempo para consertar tudo e a escala dessa destruição foi bastante séria. Como resultado, houve 1.615 feridos, mas felizmente não houve vítimas. Pelo menos por enquanto estamos seguros. O próximo asteroide desse tipo pode chegar até nós apenas nos anos 2070 ou 2080 e ninguém sabe exatamente onde ele pousaria. Vamos para o próximo. 91,4 metros. Essa é a altura da Estátua da Liberdade com seu pedestal. Um gigante assim pode ser visto a cada 4.500 anos. E esse é o primeiro asteroide em nossa lista que pode, de fato, colidir com a Terra. As consequências são desastrosas. Ele não só pode demolir uma cidade inteira, mas também incendiar áreas vizinhas. Foi o caso de um asteroide que passou por aqui no nosso planeta. O notório meteorito Tunguska é o maior desastre de asteroides que as pessoas já viram. Tudo aconteceu em 30 de junho de 1908 na Sibéria Oriental. O meteorito era brilhante, como um segundo sol, e as pessoas sentiram uma onda de calor quando ele se aproximava da Terra. Ele explodiu perto do rio. Felizmente, toda a área estava cercada por taiga e não havia grandes cidades nas proximidades. Mas mesmo assim, esse asteroide destruiu imediatamente um monte de árvores. Houve sérios incêndios florestais. O som da explosão foi ouvido pelas pessoas a centenas de quilômetros ao redor. A dezenas de quilômetros ao redor, todas as janelas de casas se quebraram. A tempestade magnética que resultou dessa colisão durou 5 horas. As consequências foram verdadeiramente desastrosas, mas talvez essa não seja a pior coisa que espera a humanidade. 99942 Apophis, 370,3 metros. Ligeiramente maior que a Torre Eiffel. Esse meteorito descoberto em 2013 será nosso próximo convidado. Colisões de tal força ocorrem uma vez em cerca de 100 mil anos, e a próxima está se aproximando gradualmente. A força de tal explosão é igual à força da erupção catastrófica do vulcão Krakatoa em 1883. Considerada uma das mais destrutivas da história, ela causou um terrível tsunami. 165 cidades e povoados foram completamente destruídos, e outros 132 foram seriamente danificados.
as pessoas em todo o mundo puderam sentir as consequências, pelo menos até certo ponto. Um asteroide assim deixaria uma cratera de 5,6 quilômetros, e é algo assim que enfrentaremos em um futuro distante. Mas acalme-se, ainda não há necessidade de entrar em pânico. Em 2070, o meteorito estará a quase 280 milhões de quilômetros de distância de nós. Ele ainda tem uma longa jornada pela frente, portanto, estamos seguros por pelo menos 100 anos ou até mais. Além disso, nosso planeta sobreviveu a algo ainda pior. 1 quilômetro. Esse é mais alto do que a torre mais alta do mundo, a Torre Burj Khalifa de Dubai. Colisões assim ocorrem uma vez a cada 500 mil anos. Não temos certeza de quando tal colisão ocorreu da última vez. 70% do nosso planeta está coberto de água. Se meteoritos desses caíssem no oceano, seria extremamente difícil encontrar seus vestígios, mas podemos assumir as possíveis consequências. A onda teria varrido todo o hemisfério. A cratera teria cerca de 14,5 quilômetros de diâmetro e seria um desastre completo. O último evento que se compara a essa força aconteceu há 28 milhões de anos. Foi uma erupção do supervulcão Lagarita, localizado no sudoeste do Colorado, Estados Unidos. Foi um dos mais poderosos fenômenos supervulcânicos conhecidos na história. Durante essa monstruosa erupção, uma parte significativa do estado atual do Colorado foi destruída. Os cientistas ainda não têm certeza de até onde as cinzas se espalharam, mas houve um meteorito ainda maior na história da humanidade. As consequências desse impacto foram irreversíveis para uma espécie inteira de animais. Acho que você sabe do que estou falando. Meteorito de Chicxulub. Foi ele que levou os dinossauros da face da Terra há cerca de 66 milhões de anos. Colisões dessas, em geral, acontecem cerca de uma vez a cada 500 milhões de anos. A altura do meteorito Chicxulub era de 20 quilômetros, tão alto que, quando tocava o solo, podia alcançar a estratosfera. Olhando para a cratera de 200 quilômetros de diâmetro deixada por esse meteorito, você consegue entender como ele era enorme. Quando colidiu com a Terra, milhões de toneladas de energia foram liberadas. Um desastre inimaginável. Ele caiu num ângulo muito íngreme, criando uma nuvem gigantesca de poeira e produtos químicos que se espalharam pelo mundo. Essa poeira tinha uma camada muito fina, mas também uma massa de 50 trilhões de toneladas. A onda de choque se espalhou por todo o planeta. Ela causou vários terremotos. Os vulcões começaram a entrar em erupção ativamente. Os incêndios florestais se romperam por toda parte, em todo o mundo. A quantidade de fuligem e monóxido de carbono liberada na atmosfera foi inestimável. A Terra ficou isolada do Sol por vários dias. A escuridão reinava em todo o planeta. As plantas não conseguiam produzir oxigênio suficiente, então não havia nada para respirar. A temperatura nos continentes e nos oceanos caiu em média de 10 a 32 graus Celsius. Parece horrível, não é mesmo? E, claro, tudo isso causou uma das maiores extinções na história da biosfera da Terra. Surpreendentemente, a Terra foi capaz de se recuperar após uma catástrofe dessas. Esse evento tornou-se a fronteira entre as eras Mesozoica e Cenozoica. Acho que agora quem se perguntava como um pequeno meteorito poderia destruir todos os dinossauros provavelmente entendeu a resposta. Talvez a maior colisão da história do nosso planeta não tenha sido com um meteorito, mas com um planeta inteiro. Isso aconteceu há muitos bilhões de anos. Theia, o nome desse hipotético planeta anão, caiu na nossa Terra, liberando uma quantidade incomensurável de energia. Apenas quadrilhões de combustível. A Terra se transformou instantaneamente em um fogo gigantesco, e foi essa colisão que levou à criação da Lua. Tudo isso soa aterrorizante, eu sei. Portanto, vamos esperar que você e eu nunca vejamos nada assim. Eu, hein? Algumas pessoas, como os ilhéus de Andaman, uma comunidade que vive no Golfo de Bengala, os veem como tochas acesas lançadas ao ar por espíritos da floresta. Outros, como alguns aborígenes australianos, pensam que são bastões flamejantes montados por xamãs. Se você perguntar a um astrônomo, porém, ele lhe dirá que um cometa é um grande objeto feito de poeira e gelo que orbita o Sol. Indiscutivelmente, um dos objetos espaciais mais famosos desse tipo é o Halley, que deixou um grande impacto na nossa história e o entendimento dessas misteriosas estrelas cadentes. Quando passou pela Terra em agosto de 1835, por exemplo, foi responsabilizado pelo incêndio na cidade de Nova York, que seguiu por várias noites. Ao mesmo tempo, os índios Seminole, na Flórida, viram a longa cauda dele e acreditaram que era o dia em que perderiam sua independência.
O Halley voltou em 1910 e muita gente, mais uma vez, o viu como um sinal de azar. Em Chicago, as pessoas fizeram de tudo para proteger suas janelas da perigosa cauda do corpo espacial. Outras compraram todo tipo de dispositivos, como guarda-chuvas ou máscaras de proteção contra cometas. Mas o que há de tão intrigante nesse objeto do espaço? Como é que ele aparece ao redor da Terra de vez em quando? E o mais importante, ele é realmente perigoso? O Halley é o que os astrônomos chamam de cometa periódico, pois nos visita a cada 75 anos ou mais. Em raras ocasiões, alguns sortudos conseguem vê-lo 2 vezes na vida. Ele passou pela Terra pela última vez em 1986 e espera-se que volte em 2061. Apesar desse retorno programado, sua órbita não pode ser prevista com precisão. Isso se deve, em parte, aos processos químicos que acontecem dentro dos cometas. A órbita do Halley também pode mudar devido a interações aleatórias com outros planetas e objetos espaciais no nosso sistema solar. Seu nome oficial é 1P/Halley e foi dado pelo astrônomo inglês Edmund Halley. Foi ele quem estudou os relatos de um cometa se aproximando da Terra em 1531, 1607 e 1682. Com base em seus cálculos, concluiu que essas 3 ocorrências foram de fato o mesmo objeto que retornou várias vezes. Ele também previu seu retorno em 1758. A descoberta do Halley também apontou que alguns cometas, como este, orbitavam o Sol, mas sua jornada não era circular. Se você olhar em 2D, a órbita do Halley se parece com um fio elíptico pendurado na nossa estrela. Infelizmente, o astrônomo não viveu para ver o retorno corretamente previsto, mas deixou seu nome no corpo espacial. De acordo com a Agência Espacial Europeia, o primeiro avistamento do Halley foi em 30 de março de 239 a.C. Os astrônomos asiáticos registraram isso nas crônicas de Shi Shi e Wen Xian Tong Cao. Mas outro estudo afirma que podemos tê-lo avistado pela primeira vez ainda mais cedo do que isso, durante os tempos dos gregos antigos. Escritos desse período relataram um enorme meteoro que caiu no norte da Grécia, deixando a população local perplexa. Isso logo se tornou uma das atrações turísticas mais populares do mundo antigo. Mas os autores também notaram um cometa no céu no momento em que o meteoro caiu. Eles descreveram ainda o fato de que o objeto espacial incomum permaneceu no céu por cerca de 75 dias. O próprio Shakespeare parece ter escrito sobre o Halley em sua peça Júlio César por volta do ano de 1600. Neste trabalho, ele incluiu uma frase agora famosa, falando de cometas como sinais incomuns, dizendo: "Os próprios céus resplandecem". Essa não foi a última vez que escritores famosos sentiram uma certa conexão com esse objeto. Mark Twain chegou a dizer em 1909: "Eu cheguei com o cometa Halley em 1835. Ele virá novamente no próximo ano e espero ir com ele". Surpreendentemente, Twain morreu em 21 de abril de 1910, um dia depois que o Halley emergiu de trás do outro lado do Sol. Demos uma olhada melhor no cometa quando ele passou por nós em 1986. Várias espaçonaves foram enviadas na direção dele para coletar amostras de sua composição. Essa frota de naves espaciais, apelidada de Halley Armada, voou nas proximidades, uma delas tirando várias fotos do núcleo do cometa pela primeira vez na história. Também tínhamos telescópios muito melhores para observá-lo enquanto passava por aqui. Com base nos estudos atuais, há pouca ou nenhuma chance de que o Halley possa realmente representar algum perigo para o nosso mundo. A maioria das coisas ruins associadas a ele era apenas invenção. Melhor ainda, os cometas em geral podem ter possibilitado a vida na Terra. Especialistas acreditam que no início da história do nosso planeta, colisões com esses corpos espaciais trouxeram uma quantidade significativa de água para cá, o que ajudou a formar nossos oceanos. Os cometas também podem ter nos presenteado com o material orgânico necessário para a formação da vida. No entanto, não os confunda com asteroides, que são pequenos corpos rochosos do espaço que também orbitam o Sol. Os cometas são compostos mais de amônia congelada, metano ou água, e contêm apenas pequenas quantidades de material rochoso. Por causa de sua composição, às vezes são apelidados de bolas de neve sujas. E são feitos de 4 partes: um núcleo, uma cabeleira, uma cauda de poeira e uma cauda de íons.
O núcleo é a maior parte de sua massa total. Existem mais de 3.000 cometas que conhecemos, mas os astrônomos pensam que pode haver até 1 bilhão deles em nosso sistema solar. Um brilhante o suficiente para ser visível da Terra sem a ajuda de um telescópio é chamado de Grande Cometa, que pode ser visto a cerca de cada 10 anos. As pessoas viram outros por milênios. No entanto, os cientistas concluíram que, como eles liberam muito material cada vez que orbitam perto do Sol, sua vida útil pode ser de apenas milhares de anos. Se você comparar isso com a idade do Sistema Solar, que é de 4,6 bilhões de anos, é um número relativamente pequeno. Como esses corpos espaciais ainda estão presentes no Sistema Solar hoje, deve haver uma fonte deles em algum lugar lá fora. Caso contrário, todos teriam desaparecido há muito tempo. Outro famoso é o chamado Hale-Bopp, que chegou muito perto da Terra em janeiro de 1997. A última vez em que foi visto perto do nosso planeta antes disso foi durante a Era do Bronze, em 2000 a.C. Este cometa é muito maior e mais espetacular que o Halley. Seu núcleo se estende por até 40 quilômetros de diâmetro e pode ser visto daqui a olho nu. O Borrelly foi o segundo a ser estudado de perto por uma nave espacial. A Deep Space 1, da NASA, se aproximou em 2001 e deu aos cientistas um relatório detalhado do núcleo negro dele. Este cometa é aparentemente assimétrico, mas o motivo de sua forma incomum ainda está em debate. O Halley parece ter se formado na nuvem de Oort, nas bordas externas do Sistema Solar. Mas dizem que o Borrelly vem de uma nuvem gelada de rochas para lá de Netuno, que é chamada de Cinturão de Kuiper. O Hyakutake nos deu um grande show quando passou a apenas 15 milhões de quilômetros daqui, em março de 1996. Ele parecia um respingo azul gelo com uma tênue cauda de gás. E também surpreendeu os astrônomos, pois produziu raios-x 100 vezes mais intensos do que os cientistas haviam previsto. Uma nave espacial chamada Ulysses passou pela cauda de Hyakutake em maio de 1996, relatando que tinha pelo menos 570 milhões de quilômetros de comprimento. Isso é o dobro do tamanho da cauda de qualquer outro cometa conhecido. O Wild 2 foi examinado pela espaçonave Stardust, da NASA, em 2004. A sonda conseguiu voar a 235 quilômetros do núcleo dele, dando-nos algumas das melhores imagens de cometas até hoje. Foi também a primeira vez que obtivemos amostras de partículas de poeira de um desses objetos. A preciosa carga voltou à Terra em janeiro de 2006. Seu objetivo era verificar as condições sob as quais o Wild 2 e o Sistema Solar, aliás, se formaram bilhões de anos atrás. Ele tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro e é coberto de crateras e falésias. Os asteroides voando por aí às vezes são como um jogo feroz de queimada em que você nunca sabe quando algum deles pode ir em sua direção. Portanto, é possível apenas rastrear a situação e esperar pelo melhor. Para descobrir o risco, cientistas de diferentes organizações precisam estudar as posições e as trajetórias dessas rochas que se aproximam do nosso planeta, especialmente aquelas com pelo menos 1 quilômetro de largura. E a boa notícia é que nenhuma provavelmente nos atingirá pelo menos nos próximos 1000 anos. Ufa! Para nos dar uma ideia de seu poder, os cientistas fizeram um experimento para simular o impacto de um asteroide tão gigantesco. A energia liberada pela colisão seria de impressionantes 100 mil megatons. Seria como detonar 15 mil toneladas de dinamite. Além disso, se um asteroide tão grande nos atingisse, a Terra esfriaria significativamente por causa de todos os detritos que entrariam na atmosfera e bloqueariam a luz solar. Nesse caso, as plantas não conseguiriam obter seu combustível e, portanto, todos estaríamos em apuros, tanto os seres humanos quanto os animais. Felizmente, esses impactos são bastante raros. Quanto maior o asteroide, mais tempo ele leva para colidir com a Terra. Por exemplo, estima-se que os que tenham diâmetros de pelo menos 1 quilômetro atinjam nosso planeta uma vez a cada 700 mil anos. E se estivermos falando dos maiores, com cerca de 5 quilômetros de largura, bem, a previsão é de que se choquem apenas uma vez a cada 30 milhões de anos. Muito bem. Mas espere, não fique muito relaxado ainda. Os astrônomos se concentram nos realmente grandes, porque esses são os que podem condenar nosso planeta se nos atingirem. Sim, você acertou, tipo dos dinossauros. Mesmo que um deles não nos apague completamente, o dano ainda seria enorme.
Portanto, ainda há alguns vagando por aí e precisamos ficar de olho para ver como podem evoluir com o tempo. Os cientistas têm um modelo de rastreamento em que se concentram nas partes da trajetória de um asteroide que se aproxima da Terra para verificar se a rocha espacial representa um risco para nós. E parece que pode haver um deles, o 7482, 1994 PC1, com 1.100 metros de diâmetro, que pode representar algum risco. Ele deve se aproximar de nosso planeta nos próximos 1000 anos. E quando digo risco, significa que há uma chance de 0,0151% de chegar a uma distância Terra-Lua. Ele já passou por nós em 2022, mas tivemos sorte porque estava longe o suficiente, 1.900.000 quilômetros. Eu diria que podemos relaxar quando se trata de cenários de asteroides, por enquanto. A colisão de um deles com a Terra seria algo novo para a humanidade, mas não para o próprio planeta. Como eu disse, não houve muitos desses grandes, mas ainda assim eles tiveram enormes consequências. O primeiro que vem à mente da maioria das pessoas é obviamente o dos dinossauros, tão grande quanto uma montanha, que atingiu nosso mundo há cerca de 66 milhões de anos, perto da península de Yucatán, no México. Foi um caos. Tempestades de fogo globais e tsunamis estavam por toda parte. A poeira estava bloqueando o sol e a rocha vaporizada liberou enxofre, o que levou à chuva ácida e à acidificação dos oceanos. Mas houve um cara ainda maior que veio antes desse. Há cerca de 2 bilhões de anos, um asteroide gigantesco colidiu com o nosso planeta e deixou uma enorme cratera na África do Sul, a que conhecemos hoje como Vredefort. E parece que esse carinha pode ter sido ainda maior do que pensávamos originalmente, 2 vezes mais largo do que a rocha espacial que apagou os dinossauros. A Vredefort é confirmada como a maior cratera visível na Terra, com um diâmetro de cerca de 160 quilômetros. No entanto, ela costumava ser ainda maior quando se formou, talvez até com 250 a 280 quilômetros de diâmetro. É difícil descobrir seu tamanho real, porque vem sofrendo erosão nos últimos 2 bilhões de anos. Pense nisso como se estivesse cortando camadas da borda de uma tigela. O diâmetro fica menor a cada fatia. Quando o asteroide de 12 quilômetros de largura que exterminou os dinossauros atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, causou uma destruição maciça. Incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e tanta cinza e poeira que alterou o clima da Terra. Isso tudo fez com que cerca de 75% da vida por aqui fosse extinta. Já o que criou a cratera Vredefort não era apenas maior, mas também viajou a uma velocidade maior, o que significa que as consequências podem ter sido ainda piores. Mas esse fato ocorreu há muito tempo e os seres vivos eram diferentes naquela época. Talvez fossem algumas bactérias que nem perceberam que algo incomum estava acontecendo. A Terra não é a única. Muitos impactos também ocorreram em nosso sistema solar. Por exemplo, em nossa vizinhança próxima. Sim, indo para Mercúrio e sua enorme cratera chamada Bacia Caloris. Ela mede cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro, o que é mais do que o estado do Texas. Há um anel de montanhas imponentes ao redor dela, o que a torna ainda mais impressionante. É possível ver cores diferentes na imagem em mosaico da bacia. Elas nos dizem mais sobre a geologia do local. As partes alaranjadas representam a lava que inundou a bacia. Esses fluxos cobriram a superfície original e adicionaram a tonalidade laranja específica. E depois que a lava inundou a bacia em Mercúrio, crateras menores se formaram no topo da superfície. Elas escavaram o solo e revelaram um material escondido. Parte dele é de cor azul e pode ser uma pista sobre como era o piso original antes de ser coberto pela lava. Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar, tem uma atmosfera espessa que vem com um sistema de defesa muito bom contra rochas espaciais. Ela é tão densa que queima a maioria dos meteoros antes mesmo que atinjam sua superfície. Como resultado, você não verá tantas crateras visíveis em Vênus quanto em outros planetas rochosos do nosso sistema solar. Mas Vênus ainda tem algumas cicatrizes que podem nos contar sobre alguns impactos sérios que aconteceram lá, e uma das maiores que conhecemos é a cratera Meade. Ela é enorme, com cerca de 270 quilômetros de diâmetro. O solo interno é relativamente plano e um pouco mais brilhante do que seus arredores. É possível que o buraco tenha sido preenchido com uma mistura de rocha derretida após o choque, e talvez até com lava da atividade vulcânica em Vênus. Quer ter uma ideia de como seria a Terra sem sua camada protetora chamada atmosfera? Basta dar uma olhada na Lua, cuja superfície está repleta de crateras de impacto. A Tycho é uma das que são possíveis de notar facilmente.
Quando você olha para a lua cheia, pode identificá-la como um círculo distinto com raios brilhantes que se irradiam ligeiramente para fora do centro, no lado inferior esquerdo. Essa cratera, de 85 quilômetros de largura, tem um belo pico central no meio, encimado por uma rocha intrigante, com um tamanho impressionante. Ela ocuparia cerca de metade de um quarteirão típico de uma cidade aqui na Terra. Quando falamos de crateras, definitivamente não podemos deixar de lado Marte. O planeta vermelho tem uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra. Quando as naves espaciais se aproximam de lá, elas contam com a atmosfera para desacelerá-las. Mas essa ainda não é espessa o suficiente para proteger completamente Marte de todas as rochas espaciais que estão chegando o tempo todo. De julho a setembro de 2018, uma mancha escura apareceu no polo sul do planeta. Ela consiste em 2 padrões distintos. Uma teoria diz que o de explosão maior, de cor mais clara, pode ser o resultado de uma onda de choque de impacto que raspou a superfície de gelo e gerou ventos que se espalharam. O padrão de explosão interno, de cor mais escura, ocorreu porque o objeto impactante conseguiu penetrar na fina camada de gelo. Ao atingir a superfície, lançou areia escura e detritos em todas as direções. Você olha para cima e percebe um clarão alaranjado brilhando no céu. Um pouco depois, houve um estrondo tão alto que as vidraças em sua volta se estilhaçam. E então vê um pedaço gigante de rocha espacial incandescente bem acima da sua cabeça, vindo em direção à Terra. Ao tocar na superfície, a explosão deixa para trás uma enorme cratera, com 19 quilômetros de profundidade e tão larga quanto o Lago Michigan. Depois disso, 3/4 de todos os organismos vivos em nosso planeta correm risco de vida. Isso aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. E o clarão no céu era o asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, as pessoas têm muitas maneiras de se proteger. Tipo, poderíamos nos esconder em bunkers no subsolo e sobreviver. E eles já seriam úteis, uma vez que existem muitos asteroides no céu, só esperando para passar pela Terra, para causar alguns estragos. Por exemplo, o 1990 MU. Em 2027, ele chegará assustadoramente perto do nosso planeta. Muitas pessoas temem que a força gravitacional da Terra atraia a rocha, que tem o tamanho de 2 pontes do Brooklyn. Nesse caso, ela começaria a se aproximar e, eventualmente, cairia na superfície do planeta. Tal impacto causaria uma onda de choque que seria sentida em outros continentes. Assim que o asteroide atingisse o solo, haveria uma explosão tão brilhante que as pessoas pensariam que um novo Sol teria surgido bem aqui na Terra. A colisão liberaria uma grande quantidade de energia que se transformaria em calor. Tudo ao redor do local do impacto pegaria fogo. E se o asteroide caísse na água, causaria ondas de tsunami mais altas do que o Empire State Building. Muitas cidades costeiras seriam inundadas. A poeira que subiria após a explosão cobriria o Sol. O mundo mergulharia na escuridão. Se a poeira ficasse no ar por muito tempo, o clima no planeta mudaria e a Terra começaria a congelar. Se você acha que um meteorito tão pequeno não causa danos graves, olhe para o meteoro Chelyabinsk. Ele atingiu a Terra no inverno de 2013. Quando a rocha espacial entrou na atmosfera, pessoas a quilômetros de distância ouviram um grande estrondo. O objeto em chamas estava se aproximando da superfície a cerca de 18 km por segundo. No meio do voo, ele se fragmentou em vários pedaços que causaram várias ondas de choque mais fortes. Quando os meteoritos atingiram o solo, houve um grande terremoto, e o tremor após as explosões quebrou as vidraças de 5.000 edifícios. Pessoas em 6 cidades ao redor do local do acidente sentiram os efeitos colaterais da queda, e esse meteorito tinha apenas 18 metros de largura. Felizmente, o 1990 MU apenas passará pelo nosso planeta, e estaremos seguros. Ufa! Mas o próximo asteroide a se aproximar da Terra tem cerca de 5 km de largura e chama-se 3122 Florence. Se esse gigante nos atingir, poderá varrer continentes inteiros da face da Terra. Em 2017, essa rocha espacial chegou muito perto de nós. Ela pode ser vista no céu, mesmo com um pequeno telescópio. Já o seguinte é o maior com que se preocupar, o 1999 JM8. Ele é quase tão grande quanto Manhattan. Tem um hábito enervante de se aproximar da Terra um pouco perto demais para o gosto de todos. O pequeno asteroide chamado 2020 VT4 chegou mais perto do nosso planeta do que todos os outros. Em novembro de 2020, ele sobrevoou o Oceano Pacífico a uma altitude um pouco menor do que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro.
Essa rocha espacial era do tamanho de um carro grande. Se conseguisse chegar à atmosfera terrestre, queimaria completamente antes de tocar no solo. A queda de asteroides e meteoritos é comum em nosso planeta. Felizmente, a maioria deles explode em chamas e queima ao entrar na atmosfera. Marte é o culpado por essas frequentes chuvas de meteoros. O planeta não fica longe do principal cinturão de asteroides do Sistema Solar. Às vezes, a atração gravitacional do planeta vermelho puxa alguns de lá. Então Marte os gira e os arremessa em nossa direção, como se fosse um estilingue. Ou seja, Marte é um valentão. Ainda bem que estamos protegidos por Júpiter. Ele é o maior planeta do nosso Sistema Solar e tem um campo gravitacional incrivelmente forte. Assim, mantém um cinturão de asteroides alinhado e nos protege de sermos constantemente atingidos por chuvas de meteoritos. E isso é uma boa notícia, considerando que Ceres fica no cinturão de asteroides. Essa enorme rocha espacial é tão grande que já foi considerada um planeta. Então, por muitos anos, os cientistas chamaram Ceres de asteroide. Mas em 2006, o objeto espacial foi finalmente classificado como um planeta anão. Ele contém 1/3 da massa total do cinturão de asteroides, que é cerca de 4% da massa da Lua. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Ceres seria do tamanho de uma sementinha de papoula. Então, o que aconteceria se um asteroide com vários quilômetros de diâmetro estivesse vindo em direção ao nosso planeta e as pessoas tivessem que detê-lo? Bem, poderíamos quebrar a rocha espacial em pedaços menores. Uma enorme explosão poderia resolver isso. Nem seria preciso pousar num asteroide gigante. Só chegar perto de sua superfície seria o suficiente. Bum! Uma fortíssima explosão dividiria o corpo espacial em vários pedaços grandes e toneladas de destroços. As pedras menores queimariam com o calor liberado na explosão. Isso também mudaria o percurso do objeto. Os fragmentos maiores queimariam ao entrar na atmosfera. Todas as testemunhas dessa chuva de meteoros em comum teriam a chance de admirar um belo show de fogos. Outro meio de proteção pode ser um ariete cinético. Simplificando, seria um objeto enorme enviado em direção ao asteroide que se aproximasse da Terra. Ou poderia ser uma nave espacial pesada. Esse é o método que os cientistas criaram para evitar que Apophis caia na Terra. Esse carinha tem 365 metros de diâmetro e costuma passar pelo nosso planeta, chegando a cerca de 30.500 quilômetros acima da superfície terrestre. O asteroide vai passar perto do nosso planeta novamente em 2029. E existe a possibilidade de que em 2036 ele possa se chocar contra o nosso planeta. Se isso acontecesse, a explosão deixaria uma cratera com mais de 5 quilômetros de diâmetro. No intervalo de 10 quilômetros da zona de impacto, todos os edifícios e túneis do metrô seriam destruídos ou seriamente danificados. O evento também desencadearia um poderoso terremoto. Na área de 50 quilômetros de distância da cratera, os vidros dos carros e das casas seriam estilhaçados. E a 120 quilômetros de distância do local do impacto, um terremoto moveria móveis em edifícios. Uma maneira de impedir tal catástrofe seria construir uma nave espacial pesada. Ela decolaria da Terra, aceleraria e então se chocaria contra o asteroide com uma força enorme. Esse impacto alteraria o curso da enorme rocha espacial e ela desviaria do nosso planeta. Também poderíamos tentar pará-la embrulhando-a com alumínio. Isso tornaria sua superfície refletiva. E então, a pressão solar poderia mudar gradualmente sua trajetória. Outra alternativa é usar a força gravitacional. Nesse caso, enviaríamos uma nave espacial não tripulada, grande e pesada, em direção ao asteroide. Ela voaria até a rocha espacial e lentamente a puxaria para mais perto com sua atração gravitacional. Uma pequena mudança de curso seria suficiente para fazer o objeto desviar do nosso planeta. Outra forma de proteger a Terra seria construir um sistema de lentes gigantes no espaço. Talvez você já tenha tentado concentrar a luz do Sol com a lente dos óculos. Então sabe o quanto a luz solar pode ficar quente. Agora, tente imaginar muitas lentes gigantes direcionadas para um só ponto. Os cientistas acreditam que focar um feixe de luz muito forte no asteroide faria a rocha derreter e evaporar, mudando lentamente sua rota. E mais uma maneira de nos proteger seria instalar vários motores de foguete na superfície do corpo espacial. Isso transformaria em um foguete, e poderíamos definir seu curso daqui da Terra. Estrelas intergalácticas representam um perigo muito maior. Assim como os asteroides, elas voam pelo espaço e podem colidir com qualquer coisa no caminho. O problema é que a massa delas é gigantesca, às vezes comparável à do nosso planeta. Por volta de 70 mil anos atrás, uma dupla de estrelas intergalácticas passou voando pelo Sol.
Isso não afetou a Terra, mas causou certa perturbação na periferia do Sistema Solar. É provável que esse evento aconteça novamente, algum dia. A estrela intergaláctica Gliese 710, com cerca de metade da massa do nosso Sol, está se movendo em direção ao nosso Sistema Solar neste momento. Existe a possibilidade de que ela comece a puxar asteroides do lado de fora do cinturão e jogá-los contra nós. E então, as raras chuvas de meteoros que você pode observar hoje em dia se tornarão frequentes. Mas agora, essa estrela intergaláctica está extremamente longe do nosso mundo. E há uma chance maior de que ela passe sem afetar nossa vidinha tranquila. O sol está nascendo, iluminando as árvores, pântanos e plantas enormes da península de Yucatán. Estamos 66 milhões de anos no passado, os últimos dias da Era Mesozoica. Este mundo pacífico ainda não sabe que uma rocha do tamanho de uma montanha está se aproximando da Terra a uma velocidade de mais de 64 mil quilômetros por hora. Parece uma bola de fogo que fica cada vez maior a cada minuto que passa. Em breve, já parece ser maior que o Sol. Dinossauros, vagando pela Terra pré-histórica, não sabem que precisam correr, se esconder, se salvar. Não que isso fosse ajudar. O asteroide bate no planeta com uma força enorme. Ele não para de se mover, até que atravesse a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. O impacto deixa uma cratera de mais de 160 quilômetros de diâmetro. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida transformam-se instantaneamente em vapor. A queda desencadeia uma série de desastres naturais que acabarão com 80% da vida na Terra. Este é o asteroide que vai acabar com os dinossauros. Todas as criaturas próximas o suficiente para ver a queda não sobrevivem por mais do que alguns segundos, de tão poderoso que é o impacto. Mais perto da cratera de impacto, o solo está coberto com milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. 9 segundos depois, e tudo em muitos quilômetros ao seu redor, grama, árvores, arbustos, explode em chamas. O que não for queimado nos próximos minutos após a colisão é inundado. Em alguns lugares, as ondas de tsunami atingem uma altura de 305 metros. Terremotos estão começando a sacudir a Terra como nunca antes. Seu poder é equivalente a todos os terremotos que aconteceram no planeta nos últimos 2 séculos, se eles estivessem ocorrendo simultaneamente. Um pouco menos de 1 hora após a colisão, uma rajada de vento chega na área a uma velocidade de 965 km por hora. Ele carrega tudo que foi deixado de pé e espalha os destroços por quilômetros. Um pouco mais longe da zona de impacto direto, o céu começa a escurecer drasticamente. O que parecem estrelas cadentes são, na verdade, detritos chovendo de volta ao planeta. Brilhando em um vermelho ameaçador, eles reentram na atmosfera da Terra e emitem radiação infravermelha. Durante as primeiras horas após a colisão, o céu está quase totalmente escuro. Mais tarde, começa a ficar mais claro, muito, muito lentamente. Nos próximos anos, será algo entre um dia nublado e o crepúsculo. Muitas plantas não sobrevivem à escuridão e à ausência de luz solar. A cinza fica no ar por meses. É por isso que, quando chove, a água é altamente ácida. Os incêndios continuam aumentando. Eles produzem toneladas de toxinas que destroem a camada de ozônio, pelo menos por algum tempo. A Terra enfrentará tempos difíceis. Mais de 30 mil objetos que estão circulando a Terra atualmente podem atingir o nosso planeta. A NASA considera cerca de 1.500 deles potencialmente perigosos. Essas rochas espaciais são os restos que sobraram após a formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 bilhões de anos. Se um desses objetos atingir o nosso planeta, as consequências serão imprevisíveis. Elas podem variar de vidros e janelas quebradas a todas as formas de vida sendo varridas da face da Terra. Infelizmente, no nosso caso, é provável que seja a segunda opção. Em 2004, os astrônomos descobriram um asteroide enorme próximo à Terra. As primeiras observações mostraram que a chance da rocha espacial atingir o nosso planeta era um pouco maior que 3%.
O asteroide foi chamado de Apophis. Tem mais de 335 metros de diâmetro e pesa cerca de 20 milhões de toneladas. Teoricamente, ele cruzará o céu exatamente na sexta-feira, 13 de abril de 2029. Acho que isso é ironia cósmica. O Apophis passará a uma distância de 30.500 quilômetros da superfície da Terra. Os cientistas têm quase certeza de que o invasor não vai colidir com o nosso planeta. Além do mais, eles estão super animados com a possibilidade de ver esse objeto espacial mais de perto. E não apenas eles, até 2 bilhões de pessoas poderão ver a olho nu a passagem do asteroide. Mas, mesmo que essa rocha espacial possa não colidir com o nosso planeta em 2029, isso não significa que não retornará 7 anos depois, em 2036. E é quando a vida como a conhecemos pode não existir mais. A atração gravitacional da Terra provavelmente trará o asteroide para mais perto, e quando voltar quase uma década depois, estará em uma rota de colisão mais próxima. Então, o que aconteceria se Apophis ou qualquer outro asteroide desse tamanho colidisse com o nosso planeta? Ele cairia na Terra a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora. Por causa do seu tamanho enorme, a fricção do ar não seria capaz de retardar o invasor. A crosta terrestre finalmente pararia o asteroide. O impacto se transformaria em vapor não apenas da rocha espacial em si, mas também de um grande pedaço da crosta do planeta. A colisão achataria até mesmo edifícios de concreto armado a muitos quilômetros de distância da cratera. Se o asteroide caísse no oceano, ondas gigantes atingiriam várias centenas de metros. Elas limpariam os litorais das proximidades. Alguns detritos viajariam tão rápido que deixariam a atmosfera e começariam a orbitar a Terra. Mas a maior parte dos escombros choveria de volta ao planeta. Isso aqueceria a atmosfera até ficar tão quente quanto um forno. Incêndios florestais estariam se espalhando pelo mundo todo. Qualquer coisa não protegida no subsolo seria cozinhada em um piscar de olhos. E então, por um ano ou até mais, a Terra teria a mesma aparência de depois que o asteroide a atingiu há mais de 60 milhões de anos. Cinza, fuligem, ausência de luz solar, um lugar sombrio. A propósito, em 2015, os astrônomos notaram um asteroide de aproximadamente 400 metros de largura apenas 3 semanas antes de ele passar assustadoramente perto do nosso planeta. Se seu curso tivesse sido um pouco diferente, as pessoas não teriam tido tempo de evitar a colisão e se salvar. Isso significa que se um gigante semelhante se dirigisse à Terra, estaríamos condenados? Não se preocupe, as pessoas ainda teriam uma chance de sobreviver. Por um lado, poderíamos usar uma nave espacial para tirar esse visitante do espaço sideral de seu curso, ou poderíamos de alguma forma explodi-lo em pedaços. Os cientistas também poderiam desacelerar a rocha com a ajuda da luz solar concentrada. Ou as pessoas provavelmente poderiam puxá-la com um trator gravitacional. Essa é uma nave espacial teórica que pode influenciar objetos no espaço sem tocá-los. Em filmes de ficção científica, um asteroide enorme muitas vezes surge repentinamente na Terra e acaba sendo uma surpresa desagradável para os astrônomos. Ele voa em direção ao nosso planeta a uma velocidade vertiginosa e é descoberto semanas ou mesmo dias antes da colisão. No mundo real, os cientistas estão constantemente observando todos os objetos mais ou menos grandes na vizinhança da Terra. Isso significa que haveria muito tempo para fazer algo antes que o inevitável acontecesse. Existem 3 tipos de missões que os cientistas podem preparar em um curto espaço de tempo. Tipo 0, quando uma nave espacial pesada se arremessa contra o intruso com um único objetivo: tirá-lo de seu curso. Nesse caso, os astrônomos teriam que contar com as informações já disponíveis. A missão tipo 1 envolveria um robô de investigação. Ele seria lançado primeiro para obter mais informações de perto sobre a rocha espacial. Só depois disso é que a espaçonave principal seria lançada. Com informações mais precisas, sua jornada seria muito mais produtiva. E se os cientistas escolhessem a missão tipo 2, um robô de investigação e uma pequena nave espacial seriam enviados ao mesmo tempo. A espaçonave tiraria o asteroide um pouco do seu curso. Em seguida, o robô coletaria todas as informações necessárias. Com base nesses dados, a espaçonave terminaria seu trabalho com um segundo impulso mais ajustado. Se nenhum desses métodos funcionasse, as pessoas poderiam tentar ir fundo para o subsolo, ou até mesmo construir um abrigo no fundo do oceano.
Mas neste caso, precisaríamos encontrar fontes de energia que pudessem nos ajudar a sobreviver por pelo menos várias décadas. Além disso, as pessoas teriam que criar um sistema de suporte de vida que de alguma forma mantivesse o ar e a água frescos. Outra opção, que não parece realista no momento, seria ir para o espaço. Não poderia ser uma órbita baixa da Terra, cerca de 1930 quilômetros acima da superfície do planeta. Os detritos que voariam com impacto poderiam facilmente atingir essa altura. Isso provavelmente deixaria as pessoas com duas opções: a Lua ou Marte. Infelizmente, no momento, não temos ideia de como construir uma colônia espacial autossustentável e não há muito tempo para descobrir. Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento, passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço. E a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição. Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona o único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho
tem o poder de destruir cidades inteiras e até estados. Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando o impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo o asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante e pode também ser fonte de um épico show de luzes.
desde minúsculas até criaturas colossais. Todos os animais estão tentando escapar de uma parede de fogo que se move na direção deles. A temperatura está subindo e tudo ao redor começa a pegar fogo. Em breve, muitos animais e plantas na Terra deixarão de existir. Esse é o resultado da queda de um asteroide gigante no nosso planeta. Mas se os dinossauros tivessem habilidades de pensamento crítico, eles poderiam ter adivinhado o que iria acontecer, pois o corpo espacial já era visível 1 ano antes do impacto. 1 ano antes do impacto. Sem as luzes das cidades, todos os pontos brilhantes no céu são estrelas. Alguns são planetas refletindo a luz vinda do Sol, como o Marte. Mais um desses pontos é o asteroide, que mais tarde será conhecido como Chicxulub. Ele recebeu esse nome por causa da atual região do México, onde caiu. E, de qualquer forma, nesse ponto parece uma estrela. Ele tem o mesmo brilho de Netuno. Você poderia até ter fotografado com uma câmera de alta qualidade. Isso se ao menos os dinossauros tivessem polegares. O asteroide está passando agora pela órbita de Júpiter. Dessa distância, a Terra parece um ponto azul claro. 1 mês antes do impacto. O asteroide ficou muito mais brilhante. Ele é agora o ponto mais brilhante no céu noturno depois da Lua e cruza a órbita de Marte. Sua cauda, composta de poeira e gás, está ficando cada vez mais longa. Agora tem o dobro da distância da Terra até a Lua. 1 semana antes do impacto. A cauda do intruso tem agora 5 vezes a distância da Terra até a Lua, mas os dinossauros não conseguem apreciar sua beleza. Para eles, é apenas mais um ponto brilhante no céu noturno. Se esse asteroide estivesse voando em direção à Terra hoje, os cientistas poderiam definir a localização exata do seu impacto em um raio de 1 quilômetro. Então, tiraríamos as pessoas da área e evitaríamos uma grande catástrofe. 1 dia antes do impacto. O Chicxulub agora ocupa o primeiro lugar entre os objetos mais brilhantes do céu. A luz ao seu redor, chamada de halo, parece ainda maior do que a própria Lua. O asteroide está passando pela órbita da Lua. Ele parece um ponto brilhante que deixa um rastro de cinzas para trás. 1 hora antes do impacto. A luz do Chicxulub é mais brilhante do que a Lua cheia. E seu movimento pode ser visto a olho nu. As noites na Terra não são mais escuras. Só agora os dinossauros começaram a ficar ansiosos. Todos os animais começam a buscar abrigo. 10 minutos antes do impacto. O asteroide agora está passando pela órbita terrestre. Milhares de pequenos fragmentos de sua cauda começam a cair no planeta. Parece uma chuva de meteoros. Até agora, esses fragmentos são muito pequenos. Todos queimam na atmosfera antes de chegar à superfície da Terra. O objeto está se aproximando da América do Sul. Se alguém estivesse olhando para ele da Europa, pareceria um pôr do sol. O ponto brilhante dele está caindo lá no horizonte. 2 minutos antes do impacto. Os dinossauros agora conseguem ver facilmente a forma do asteroide. Se soubessem como fazer, poderiam até estimar o tamanho dele. Ele tem um pouco mais de 10 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do tamanho da ilha de Manhattan. E o peso em quilos do gigante é de 7 mais 15 zeros. Ele está voando em direção à península de Yucatán, a uma velocidade alucinante de 12 quilômetros por segundo, o que seria suficiente para ir de norte a sul do Brasil em cerca de 10 minutos. Mas você meio que iria queimar no caminho. 10 segundos antes do impacto. O Chicxulub está se aproximando do solo. Mais alguns metros e... BAM! O céu noturno de repente fica branco. O flash é tão brilhante que não dá para ver o sol neste momento. A entrada na atmosfera do asteroide causa uma explosão poderosa que pode ser ouvida do outro lado do mundo. O gigante começa a queimar devido ao atrito com o ar. Ele aquece e se divide em vários pedaços que caem na Terra. Após alguns segundos, a maior parte do meteorito atinge o solo. Sua massa e velocidade lhe conferem uma enorme quantidade de energia. No momento seguinte, uma explosão superpoderosa faz o solo tremer. A onda do choque do meteorito começa a se espalhar a partir do local do impacto. Ele arranca grandes pedaços de solo e árvores e os derruba no chão como dominós. A temperatura da onda de choque é tão alta que tudo ao redor do local do impacto pega fogo. A energia liberada durante a colisão também penetra profundamente no planeta, causando os terremotos mais fortes da história. Este, por sua vez, gera ondas de tsunami tão altas quanto o Empire State Building. 5 minutos após o impacto. O meteorito deixa para trás uma enorme cratera, tão larga quanto o Largo Huron.
e profunda o suficiente para 2,5 montes Everest caberem dentro dele. Os dinossauros correm em pânico. Eles tentam fugir em direção à América do Norte, mas a maioria não consegue atravessar os terrenos pantanosos desconhecidos. Outro perigo é a chuva de meteoros que continua. Centenas de toneladas de cinzas e detritos levantam no ar. Aquecido por altas temperaturas, esse material cai na Terra na forma de lava líquida. Cinzas e fumaças enchem a atmosfera e bloqueiam os raios solares. A Terra mergulha na escuridão. Por mais algumas semanas, nosso planeta ficará totalmente escuro. As chuvas ácidas cairão na superfície sem parar. Havia muito enxofre nos depósitos subterrâneos da península de Yucatán, e a energia da explosão o evaporou todo. Agora ele está esfriando no ar, formando nuvens e pingando no chão. A maioria dos animais sobrevive ao impacto, mas a extinção em massa continua por muitos meses mais. A colisão mergulhou a Terra na escuridão, e isso acabou com a maioria das plantas que se alimentavam de luz solar. Os dinossauros herbívoros perderam sua principal fonte de alimento e começaram a desaparecer. E eles são a principal dieta dos carnívoros. E agora, dinossauros como o Tiranossauro Rex não têm nada para comer, então logo serão extintos também. Em outras palavras, não foi o meteorito que exterminou os dinossauros, mas a fome e as mudanças climáticas. Meteoritos desse tamanho caem uma vez a cada 100 milhões de anos. Isso significa que tal evento pode acontecer novamente. Os humanos conseguirão sobreviver a esse desastre? Hoje em dia podemos enxergar longe no espaço, e o aparecimento de um asteroide do tamanho do Chicxulub não seria uma surpresa para os astrônomos. Em geral, asteroides com mais de 140 metros de diâmetro são considerados potencialmente perigosos. De qualquer forma, se soubermos sobre o corpo espacial que se aproxima, poderemos construir abrigos com suprimentos de alimentos e água. Quando o asteroide estiver perto o suficiente, podemos esperar o impacto e suas consequências dentro deles. Mas quando as pessoas voltarem à superfície, verão cidades e vilas destruídas. Nosso planeta parecerá um deserto sem vida. É por isso que precisamos de outra alternativa: prevenir o impacto. Aqui temos muitas opções, dependendo do tamanho e do material do asteroide. De acordo com a NASA, a maneira mais eficaz é um ariete cinético. Precisaremos enviar um objeto bastante grande e pesado, como uma nave espacial, para o espaço. Quando ela se aproximar do corpo espacial, os cientistas escolherão a trajetória perfeita para a colisão com o corpo espacial. Esse impacto fortíssimo mudará o curso dele, fazendo-o voar além da Terra. Quanto mais longe este corpo espacial estiver do nosso planeta, mais fácil será mandá-lo embora. Outra opção é uma explosão controlada na superfície do corpo espacial. A primeira lei de Newton nos ajudará aqui. Ela diz que se um corpo está se movendo a uma velocidade constante em linha reta, ele continuará fazendo isso, a menos que seja acionado por uma força. Portanto, se fizermos uma explosão ou força suficientemente grande, o asteroide mudará sua trajetória. O quanto ele se moverá depende da quantidade de força aplicada contra. Também podemos explodi-lo de dentro para fora. Nesse caso, não haverá necessidade de alterar sua trajetória. Em vez disso, tentaremos transformar um grande pedaço de rocha em um monte de fragmentos menores. Eles queimarão na atmosfera e não farão mal ao nosso planeta. Outra maneira é um rebocador de gravidade. Todo objeto pesado tem sua própria força gravitacional e campo gravitacional. Nosso objetivo será enviar uma espaçonave ao asteroide e fazê-la voar perto dele. Ela será atraída por ele e seus motores irão resistir. Como resultado, a nave irá lenta, mas seguramente puxá-lo em sua direção. Esse método vai demorar muito mais, mas aos poucos, a trajetória do corpo espacial mudará e ele não colidirá com a Terra. Pelo menos é o que se espera. Também podemos usar energia solar. É possível construir uma estação espacial com um sistema de lentes de aumento gigantes. Em seguida, enviaremos essa estação para mais perto do Sol. Quando localizarmos um asteroide, apontaremos as lentes na direção dele e focaremos o feixe no corpo espacial. O calor do Sol fará com que o material do asteroide evapore. Eventualmente, isso fará com que ele mude sua trajetória.